O Traveler Nemo, acho que ele é o único zoado, né? Vou até pôr aqui só pra conferir essa informação. Cara, é pra uma informação importante aqui, cara. Traveler Pog, velho. Que importante. Ninguém vai usar Traveler, é verdade, né, cara? Ninguém vai usar isso aí, velho. Salve, rapaziada. Bom dia, Odinzada aqui. Vim fazer um vídeo sobre tudo sobre o Kazuha, né? Eu vou começar dos artefatos, porque os outros pontos meio que se interligam com os artefatos, então eu tenho que começar nos artefatos pra gente definir a melhor build pra ele. Vou mostrar a mecânica dele, tem mecânicas, e mecânicas boas, interessantes, que pode mudar totalmente seu jeito de ver o Kazuha ou de jogar com o Kazuha. E isso vai ser bem influenciável, vai ser bem legal. Bora lá? Bora começar pelos artefatos. Odin, que artefato você recomenda? Sombra Verde apenas somente tem que ser, e o melhor substatus pra ele é proficiência, tá? Mas por que proficiência é melhor do que isso, né? Do que Jade, do que meter uma Jade, meter alguma espada T5 de taxa, dano crítico? Por que é melhor? Porque o dano do Kazuha, o dano da maioria dos Anemos, né? Tirando o Xiao ali, é baseado em sua proficiência, baseado em sua reação. Ah, Odin, reação dá muito pouco dano essa reação aí. Cara, mas eu vou explicar pra vocês o que acontece. O Sombra Verde, ele tira resistência, certo? Sua taxa, seu dano crítico, seu ataque, ele não influencia no dano de reações. Ele não vai influenciar em nenhum dano de reação, né? Seja redemoinho, seja sobrecarregado, né? Seja eletricamente carregado. Ele vai influenciar a taxa de dano crítico só no vaporizar e no melt lá, né? Só no vaporizar e melt. Nas outras reações que é baseada em leve e proficiência, taxa de dano é ataque, não importa. Só que tirar resistência importa. Então, se você tira uma resistência Pyro, seu sobrecarregado dá mais dano. Se você tira uma resistência elétrico, seu eletricamente carregado dá mais dano. Se você tira uma resistência Cryo, o seu supercondutor dá mais dano, né? E assim por diante. Então, quando você usa Sombra Verde, você tá aumentando 40% do dano dessas reações. Odin, mas ele vai dar Surreal, né? Ele vai dar o espalhar, ele não vai dar a sobrecarga. Sim, mas quando ele tá espalhando e junta esses elementos um com o outro, ele é a pessoa que causa o sobrecarregado. Então, a proficiência dele importa e, com isso, tirar resistência importa. Mas mesmo se não fosse ele causando, tiraria resistência, sei lá, se a Raiden estivesse procando, se qualquer outro personagem estivesse procando ali, estaria tirando resistência pra esse personagem e influenciando no dano direto dessa reação, tá? Então, esse artefato é muito roubado. E o Redemoinho também é aumentado aqui em 60% do dano, né? A gente tira 40% de resistência e aumenta o Redemoinho em 60% do dano. Tem uma coisa que vai te permitir também tirar duas resistências de uma vezada só, que é o Double Surreal, né? Você consegue fazer com qualquer personagem, mas com o Kazuha é muito simples. Ele usa o que tá infuso nele pra tirar a resistência dos mobs. Eu vou demonstrar isso na prática já. Basicamente, por isso, ele é full proficiência, ele é melhor, sabe? Ah, Odin, mas meu Kazuha dá 15 mil de dano aqui, 7 mil, 10 mil. Cara, mas se ele tiver full proficiência, ele vai dar tipo 17, 20 mil na reação de sobrecarregado, por exemplo, né? Literalmente carregado. Mais o Suil que ele vai dar, ele vai procar o Suil, ele vai procar o sobrecarregado, vai dar um ótimo dano, tipo, nas duas reações. O Suil, lembrando que ele proca duas vezes, tá? Se você tem duas criaturas, o Suil sempre vai procar duas vezes, pelo menos, né? Tipo, você vai conseguir dar dois Suil. Se o seu espalhar, né, causa, sei lá, 5 mil de dano, é duas vezes isso, é 10 mil de dano. Então, tipo, quanto mais proficiência, mais você vai escalonar o dano das reações dele. E usando as reações dele, é o principal dano dele, a maior fonte causadora de dano dele. Dito isso, Odin, você acha que eu deveria upar os talentos dele, igual o dono dessa conta fez? Cara, teoricamente você não precisa, né? Você tá fazendo reação só com Surreal, seus danos tá muito baixo, principalmente esse caso aqui, que tem nem taxa direito. Mas às vezes você pode pegar um substatus nos seus artefatos de taxa, dano crítico. Aí você acaba tendo um caso full proficiência, com, sei lá, 40 de taxa, 30, 50 de taxa. Aí você tá usando ele com Bennett, o Bennett já vai aumentar o ataque, mesmo o seu caso estando full proficiência. E você vai acabar dando um daninho legal, né? Aí nessas situações você pode acabar upando um pouco os talentos, né? Não recomendo coroa, mas você pode upar pra 999. Lembrando que o ataque normal dele está imbuído, está incluso no E dele, né? O E dele você dá um plunge attack quando você usa o E dele, quando você tá caindo, e conta o dano daqui, né? Conta o dano de queda. Então, sim, você pode upar o ataque normal, você pode upar o E, você pode upar o ult. Não recomendo você colocar coroa, não sei que você ame muito o personagem, mas sim, pode upar. Principalmente se você tá fazendo full proficiência, às vezes tem um substágio de taxa, um substágio de dano, um Bennettzinho ali em campo, né? Normalmente você usa Kazuha bastante com Bennett, já vou explicar por quê. Mas, então sim, pode upar um pouco. Não é totalmente necessário, mas sim, pode upar um pouco. Na sua maioria das vezes você vai usar prof. Aqui, né, que vocês conseguem ver aqui, cada 0,04 da sua proficiência é transformada em dano elemental. Então se você tem 1000 de proficiência, você vai dar 40% de dano elemental pra sua equipe, 40% com o que você estiver infundindo. Com relação a armas pro caso, o que eu devo buscar, Odin, de armas pro caso? Bom, vamos lá.
com relação às espadas, temos a espada de ferro negro, que a gente pega em Liyue. Não tem refinamento dela, né? Aqui tá falando que tem, mas a gente não consegue pegar refinamento dela, se eu não me engano. Quando você causa uma reação de sobrecarga, supercondutor, redemoinho elétrico, você aumenta o ataque em 20%. Não é tão interessante assim, tá? Dá 141 de prof, mas é totalmente free to play, você pega de boa. Mas se eu for pegar algo de proficiência, eu prefiro que você use espinho de ferro. Espinho de ferro dá um pouquinho a mais de proficiência, né? Dá 24 a mais de proficiência, 165. Você pega no ferreiro também, é free to play, aumenta dano elemental. Eu prefiro que você pegue espinho de ferro se você for pegar uma arma de proficiência aqui mais free to play, tá? Claro que a melhor arma pra ele é a dele, a própria dele, que dá proficiência também. Aumenta o ataque da rapaziada, né? Então, 198 de proficiência, é claro que é a melhor de todas, mas assim, outras alternativas mais tranquilas, a espinho de ferro, né? A espada de ferro negro. E tem outras opções que é um pouco mais incomum de se usar, mas eu normalmente prefiro, que é onde você põe um pouco de recarga nele, né? Pra você ultar o tempo todo, pra você não ter que buscar substatus de recarga, você pode acabar usando, que seria uma Favonius, né? Pode gerar energia pro time, você pode ter recarga pra ultar com ele o tempo todo, você vai perder um pouco ali de proficiência, né? 100 e pouco de proficiência, mas você pode usar uma Favonius, ou melhor ainda, uma Sacrifício bem refinada. Uma Sacrifício bem refinada também é bastante valioso, você vai conseguir procar 2 vezes o E dele ali, né? Uma C1 improvisada dele, você vai conseguir procar 2 vezes o E dele, mais redemoinho, mais dano, mais reações, etc. Essas são as espadas que eu recomendo basicamente. Ah, Odin, eu vou pôr uma Jade, vou pôr uma coisa, cara, isso aí é com você que sabe, você decide. Essas são as que eu recomendo, tá? Recarga ou proficiência ali na espada. Eu recomendo ele full proficiência, não recomendo ele colocar muito taxa, dano, ou dano anemo, ataque porcentagem, não recomendo. Muito menos você fazer 2-2, 2 sombra verde, 2 gladiador, isso é Chernobyl. Não faça isso, pelo amor de Deus, não faça, é muito ruim, evite. A não ser que você esteja fazendo um time muito específico e você não vai causar reação nenhuma, mas se você vai causar reação, coloque 4 peças aqui. Full proficiência tem outros valores, a não ser esse negócio de dano, né? Também tem o valor de aumentar o buff da equipe, né? Lá com os 1000 de proficiência você consegue buffar 40% do dano da sua equipe, sabe? Você não colocar proficiência, você não vai buffar o dano da sua equipe. Isso é uma perca enorme de dano, de DPS. Não vale a pena, só não vale a pena fazer de ataque. Proficiência é o melhor, tô dando o melhor pra vocês aqui, né? A melhor opção. Constelações dele a melhor de todas é C1 e C2, tá? Não precisa passar disso, sinceramente, aqui pra baixo não adianta. Ah, o Odin, vou pegar C6 fazer Kazuha DPS, cara, é ruim, tá? Ninguém faz isso, é bem fraquinho, não vale a pena. Nada que vale a pena, isso aqui ajuda na recarga, né, e tal. Mas assim, C1 e C2 já tá de bom tamanho. A C1 você vai, tipo, dar o E, ultar, dar o E de novo, vai te ajudar na energia, é maravilhoso. A C2 aumenta 200 de proficiência do Kazuha e do time, isso aqui é incrível, né? São duas constelações maravilhosas. Eu pararia aqui, não pegaria mais nada, mesmo se você for Whale, eu acho que não vale a pena, é melhor você investir seu dinheiro em outro lugar, cara. Vou demonstrar agora as mecânicas do caso, como fazer double swill corretamente, e as ordens alteram o resultado. A gente vai ver aqui na prática agora, tá? Por que as ordens dos fatores alteram o resultado? Né? Normalmente você vai lá, você vai ultar de Bennett, né? Depois fazer suas rotações, etc. E isso pode estar atrapalhando um pouco, às vezes, por exemplo, se você tá usando com a Shogun. Vamos ver por quê. Se eu ulto aqui de Bennett, vou ultar de Bennett, dou o E da Shogun, o que sobra na cabeça dos bichos? Pyro. Tá vendo, Pyro? Então eu só vou dar um Swill aqui, né? Eu só vou dar o Swill de Pyro, não vou dar o Swill elétrico e tal. Mas, tipo, você só vai dar o Swill... Você só vai infundir o Pyro, você não vai infundir o elétrico. Os bichos vão estar com um Pyrozinho na cabeça. Mas tem como você fazer um Swill com os dois elementos, né? Já que o Kazuha se auto-infunde Pyro, você pode fazer um Swill no elétrico da Raiden. Mas como é que você faz isso? Você dá o E da Raiden primeiro, dá o ult do Bennett depois e sobra elétrico na cabeça dos bichos, ó. Aí você vem cá. E você consegue fazer até mesmo o caso de fazer a reação ali, né? 17 mil no sobrecarregado, 17 mil e tanto no sobrecarregado, 17.200 e tanto no sobrecarregado, e mata os bichos, sabe? Bem tranquilo, né? Aí você tá batendo ali de Raiden, vai estar sempre a Raiden mantendo elétrico, o tornado do Kazuha vai estar Pyro ali, então tipo, a Raiden vai manter bastante elétrico no bicho, vai bater o tornado do Kazuha, ele que vai fazer a reação, dando dano pra caramba, sabe? Você consegue fazer esse infuse elétrico ali, e você consegue fazer um infuse Pyro, você consegue fazer um double swill, né? Um double reação de anemo ali, tranquilinho. Sua visão, né? Vamos fazer de novo aqui, ó, diferente. Ó, pum. Vai sobrar Pyro na cabeça dos bichos. Aí você puxa os bichos, ó, você só vai estar fazendo o swill. Pyro. Mais ou menos como é que vocês entendem aí, né? Aí a Raiden só vai ficar procando
Só vai ficar procando sobrecarregado no bicho, né? Porque não vai conseguir limpar o pyro da cabeça do bicho. E não vai conseguir tirar a resistência elétrica ou aumentar o dano elétrico da sua equipe. Essa é mais ou menos a força do Kazuha, tá? Você fazer um double swing, né? Um double swing, você fazer isso com facilidade, você conseguir infundir. Por isso que normalmente a gente usa com Bennett. O elemento que te afeta, o Kazuha passa para as criaturas, né? Deixa eu demonstrar isso aqui também. Então, normalmente o Bennett te deixa em Pyro, então você consegue fazer o Surreal Pyro ali por causa disso. Como você pode passar pra criatura, você pode acabar usando isso pra outros personagens, tá? Pra Bárbara, ou fazer o bicho te bater, né? Por exemplo, me bate aí, bicho, vai. Olha, me bateu o Cryo. Eu consigo vir aqui e fazer um Infuse Cryo, tá vendo? Passei Cryo pros bichos, lá. Consigo fazer um Infuse Cryo, tá? E bater Cryo nos bichos. Então, tipo, mesmo ele sozinho, ele consegue fazer isso, sabe? Ele consegue passar esse Cryo pros bichos. O elemento que te afeta, você faz afetar o oponente, né? Tá, falamos das mecânicas do Kazuha. A Odin agora demonstra aí os times que o Kazuha entra. Era qualquer time que seja um DPS elemental, que tenha personagens elementais no time. A Odin eu vou usar com o Xiao, mas eu tô usando o Xiang e Bennett. Faz ele full proficiência, aumenta o dano da Xiang, né? Aumenta o dano do Bennett ali. Tira a resistência Pyro, a Xiang vai dar mais dano aqui, né? Você faz full proficiência com sombra verde. Você tira a resistência Pyro, aumenta dano Pyro, etc. Vai valer a pena, é melhor, é mais suave. Às vezes você pode aí, nessa ocasião também, tipo, você deve talvez tirar essa arma de proficiência se você optou por uma arma de proficiência e realmente passar pra uma Pavonis pra gerar energia pra Xiang, ou passar por uma Sacrifício pra gerar mais energia pro Xiao e dar mais pulos. Mas se você tá num time elemental e você coloca um Bennett com ele, que é a sua melhor dupla provavelmente, vale bastante a pena colocar ele nessas situações, né? Vale bastante a pena colocar ele nessas situações. Ele funciona em qualquer time praticamente elemental. Literalmente, é um cara que junta muito bem, ele junta no E dele, né? Você não precisa esperar o cooldown do ult ou coisa do tipo. Ele junta constantemente, muito de boas. Às vezes você ulta com vente, o bicho tá voando, a ult da Xiangling não tá batendo. Ele puxa, de boinha, a Xiang consegue bater, causar dano. É um personagem incrível, é uma mecânica muito simples. Essa mecânica de puxar dele funciona muito bem. Todos os cenários, né? Você consegue ficar batendo de Tartaglia ali, sem ter que usar um arco do passe. Não quer dizer que ele não possa ser usado em outros times, né? Não posso usar com Ito, né? Não posso usar com Xiao, é isso aí, sem ter uma Xiang e um Bennett. Cara, pode usar. Às vezes, mas ele vai servir mais como um juntador aí, profissional, né? Ele vai ficar juntando os mobs, etc. Às vezes você precisa de controle de grupo, às vezes você só precisa de controle de grupo, né? Você quer bater de Ito lá e matar os bichos, bater de ele, você só precisa que os bichos juntem. Você pode acabar usando ele. Não é a melhor opção, é ruim pra isso, sabe? Ele funciona bem no time de composições elementais. Independente da composição que você vai usar, vale a pena. Claro que às vezes você não vai conseguir, né, tirar a resistência Pyro com a Rutal, né? Você vai ter que ter um outro personagem Pyro ali do lado, né? Muitas vezes você vai ter que ter uma Ember, alguma coisa pra conseguir manter o Pyro na cabeça do bicho, pra você infundir com o Kazuha, mas ele entra em qualquer time elemental que dê dano elemental, que cause dano elemental, nem que seja ele causar um pouco de dano elemental com as reações próprias dele, tá? Ele entra no Mono Cryo muito bem, né? Ele aumenta ali os 40% de dano Cryo ali da sua Ayaka, etc. Dá pra você fazer isso também, né? No Perma Freeze. Então, é um boneco incrível. É um boneco que serve pra tudo, praticamente. Ele é muito fácil de usar, ele é muito simples. A sua mecânica, você aperta E onde você estiver. Se tiver bichinho perto, ele já vai puxar, né? Não tem nada complicado, nada complexo. A complexidade dele é na sua mecânica de infundir 2 elementos, de fazer ele causar a reação. Mas eu expliquei aqui pra vocês, fica muito mais simples, fica muito mais fácil, tá? Basicamente, se você tá com Bennett, você deixa o elemento que você quer infundir na cabeça do bicho e deixa que o campo ali do Bennett vai dar um Infuse Pyro pra você. Só lembre que muitas das vezes, né, o campo Pyro ali não quer dizer que você conseguiu tirar a resistência Pyro ou aumentar o dano Pyro da sua equipe, tá? Muitas das vezes você vai ter que afetar o oponente pra isso, né? Pra tirar a resistência Pyro do oponente, muitas das vezes você vai ter que afetar o oponente com um Pyrozinho e tal, fica só um adendo no final, porque às vezes você pode não conseguir. Mas no meio do combate ali, você com certeza vai conseguir. O Pyro é o elemento dominador, tá? É o elemento que ele vai absorver primeiro, é o Pyro, sua ordem de absorção é a Pyro, né? Vai conseguir infundir Pyro pra ele fazer a reação que você preferir ali, ok? Última coisa, a ordem de prioridade de absorção do Kazuha, né? Às vezes você quer ultar de Kazuha, dar o E do Kazuha, o que que ele vai absorver? Qual que é a sua ordem? Qual que é a sua prioridade de absorção? A absorção dele passa de Pyro primeiro, então se você tem o Bennett, a ult dele sempre vai ficar Pyro, sempre vai ficar Pyro, sempre. Pyro é a absorção primária, né, dos anemos no geral. Depois vem Hydro, Elétrico
e por último Cryo. Essa é a ordem de prioridade, essa é a ordem que acontece, né, com os personagens anemos no geral, tipo Kazuha, Sucrose, Venti. Se eu não me engano, só o Traveler que é diferente um pouco, né? O Traveler, ele dá prioridade pra Cryo, depois vem Pyro, Hydra e Elétrico. Por algum motivo, o Traveler anemo é assim. Não sei porquê, não me pergunte. O Genshin quis. Mas normalmente os anemos padrões que a gente usa é Pyro, Hydra, Elétrico e Cryo por último. Certo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Valeu, falou. Fui.